Glória a Deus. Obrigado, pastor John Richard. Ele acabou de me autorizar para pregar aqui até 11h50, não é isso? Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu não lembro a última vez que eu tive aqui. Foi numa conferência, mas eu não me lembro a data. Mas tem quantos anos isso já? 2? Acho que tem mais, porque 2 anos só foi de pandemia, né? Então deve ter aí uns 4 anos, mais ou menos, verdade. Pastor John Richard, eu acho que não existe vinha mais poderosa do que a sua e a minha. Primeiro que eu moro em Salvador e você mora em Vitória. Vinha Vitória e vinha Bahia. Olha, imagina que coisa abençoada. Irmãos, eu quero me dedicar com os irmãos algum tempo aqui, e eu tenho absoluta certeza que a nossa vida será um pouquinho diferente depois dessa imersão. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu e o pastor John Richard, nós estamos juntos desde eu cheguei na Videira de Goiânia em 1998. Pastor John Richard chegou em 2002, não foi? 2002. Então tem 3 anos, um pouquinho mais, mas nós caminhamos na mesma equipe, já são muitas décadas, né? Mais de 2 décadas, e tem sido um prazer muito grande caminhar com o pastor John Richard, com a sua família, e estar aqui com os irmãos para ministrar algo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu vou ministrar como se eu estivesse na minha casa, em Salvador, com liberdade para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu vou ministrar essa palavra, mas eu confesso que eu vou ter que resumir um pouco, porque eu gastei 3 ou 4 domingos ministrando o que eu vou falar para os irmãos hoje. Vou tentar resumir, mas eu vou falar tudo aquilo que eu penso que deve ser ministrado para hoje, porque para amanhã talvez não seja válido mais. O maná é para o dia. Se você não come hoje, amanhã pode estar podre. Então, a mesa que está posta é para ser comida hoje, agora. Amém? Então, eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 14, no versículo 15 a seguir, é o tema do nosso ano da casa cheia. E antes de pensar sobre o que nós poderíamos pregar, Deus compartilhou algo comigo nesse texto, e eu vou ler em 2 versões. Primeiro, na Revista e Atualizada, depois em uma versão chamada A Mensagem. Vamos lá? Primeiro, Revista e Atualizada. Quem achou, diga amém. Também está projetado ali, mas se você puder abrir para você marcar algumas coisas, vai ser muito útil para você na sua vida cristã daqui para frente. Vamos lá? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado. Você sabe que bem-aventurado significa feliz. Então, Jesus disse, olha, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Feliz quem é? Quem é feliz? Aquele que comer pão no reino de Deus. Então, significa que aqueles que não comem não são felizes, não podem viver na plenitude daquilo que está escrito. Feliz é aquele que come pão no reino. E ele continua dizendo: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Acredite, tudo já está preparado. Você acredita nisso? Tudo já está preparado. E ele continua dizendo assim: não obstante, quero chamar a sua atenção para a partir
desse versículo. Não obstante, todos, diga todos, você vai encontrar, depois da palavra obstante, vírgula, depois da palavra todos, vírgula, e há uma vírgula. Para que serve a vírgula? Para você dar uma paradinha, avaliar o que você leu anteriormente e dar sequência na leitura. Quando você abruptamente lê, sem observar os detalhes, você perde grandes revelações da palavra de Deus. Então vamos ler bem devagar para que você entenda pelo menos o texto. Dizem os bons ministros do evangelho, principalmente aqueles que são bons em homilética, eles dizem o seguinte: leia pelo menos um texto bom, porque se os irmãos não compreenderem a mensagem, eles vão lembrar do texto. Então, pelo menos o texto você vai lembrar. E ele continua dizendo assim: olha, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a fazer o que, meus irmãos? A excusar-se. O que todos começaram a fazer? Excusar-se. Você não pode esquecer desse detalhe. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bons, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, pastor John Rich leu aqui sobre Caim irado. Agora, quem que fica irado? Meu Deus, é o Deus, está na nova aliança esse texto, pastor? Está na nova aliança da graça. Olha só o que a Bíblia diz que Deus, o Pai, ficou. Preste bastante atenção nisso. Deixa eu voltar um texto aqui com você, no versículo, porque aqui eu copiei e colei, não sei qual que é o versículo, mas acompanhe comigo. Comprei um campo, preciso ir vê-lo, logo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Agora vamos lá para a revista, para a versão A Mensagem. Você conseguiu baixar? A Mensagem. Ok, preste bastante atenção. Depois eu vou tirar um tema e nós vamos pensar um pouquinho sobre as lições que o texto deixa para nós como igreja. A versão A Mensagem, versículo 15. Os convidados exclamaram: feliz aquele que pode participar de uma festa no reino de Deus. Uau! Isso é muito interessante. Feliz é aquele que pode participar numa festa no reino de Deus. Jesus concordou. Sim, certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Versículo 18, olha que coisa interessante. Versículo 18. Estranhamente, vírgula, estranhamente, todos começaram a apresentar o quê? O quê? Desculpas. Todos começaram a apresentar desculpas, vírgula, um após o outro. Não é maravilhosa a palavra de Deus? O primeiro diz: comprei terras e preciso vê-las. Aceite as minhas desculpas. Versículo 19. O segundo disse: comprei 5 juntas de bons e preciso testá-las. Aceite as minhas desculpas.
Versículo 20. Outro disse: acabei de me casar e preciso ficar com a minha esposa. Versículo 21. O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos os que pareçam precisar de uma boa refeição. Quantos precisam de uma boa refeição aqui? O Senhor tem uma boa refeição para te dar. E é isso que Ele vai dar para você aqui nesses dias, para nós, uma boa refeição. Tem pão do reino servido para nós aqui nesses dias. Ele diz assim: olha, junte todos os que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puderem encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o Senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. Versículo 24, o homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Quero a casa cheia. Tem um ponto de exclamação. Qual que é o desejo do pai? Casa cheia. Ponto de exclamação. Quero casa cheia. O que Deus quer nesses dias? Casa cheia. Pergunte para o seu irmão: o que Deus quer nesses dias? Deus quer o que, meus irmãos? Casa cheia. Deus quer casa cheia. Você pode falar isso 3 vezes? Deus quer casa cheia. Deus quer casa cheia. Deus quer casa cheia. Nós também queremos. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Bom, quero tirar aqui um tema para compartilhar algo com você. Qual é o tema? Impedimentos para a casa se encher. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você, baseado no texto de Lucas, que é o texto principal para nós na Videira e na Vinha em 2023. A vontade de Deus é que a sua casa fique cheia. Vamos para o texto? O homem que deu a festa aponta para Deus, aponta para o Pai. Meu alvo não é entrar muito nesse aspecto, eu só quero fazer uma introdução para chamar sua atenção para aquilo que o texto nos mostra, os impedimentos para a casa não estar cheia. Então, diretamente, o texto aponta para o Pai. O homem que deu a festa aponta para Deus. A casa nos fala do reino, nos fala da igreja. E o que está no coração do texto é Deus mostrando o seu desejo. E o seu desejo é: eu quero casa cheia. Esse é o coração do texto. O texto mostra a vontade de Deus para nós nesses dias. E qual que é a vontade de Deus? Ele quer que a sua casa fique cheia. E preste atenção, de um jeito ou de outra, a casa se encherá. De uma maneira ou de outra, a casa vai encher. No entanto, é preciso nós, como filhos, entrarmos dentro do coração do Pai e perceber o desejo dele. O desejo do Pai hoje é esse: eu quero casa cheia. Eu penso que uma das coisas mais importantes depois do novo nascimento é todo filho, e para nós hoje o filho na nova aliança, o filho que ama o Pai, que é amado pelo Pai, eu acho que uma das coisas mais importantes é o filho conhecer a vontade do Pai. Eu, como filho amado, preciso, é altamente importante, relevante, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que está no coração de Deus para esses dias. E eu tenho certeza do que eu vou te falar. Uma das coisas mais importantes depois do novo nascimento é conhecer o que está no coração de Deus, conhecer a sua vontade. Por quê, pastor? Olha, eu não erro ao dizer algo para você. Filhos amados
desejam estar na casa do Pai. Quem é filho amado, ele deseja estar na casa do Pai. Esse é um desejo daquele que é amado por Deus e que ama a Deus. Quando você volta para o texto, você vê alguns impedimentos para que a casa do Pai não ficasse absolutamente cheia. E quais foram os impedimentos? O texto é bem claro. Os impedimentos, na verdade, foram as desculpas apresentadas. O impedimento, então, aqui foram as desculpas que foram apresentadas para a casa não estar cheia. No versículo 18, na RA, olha só o que está escrito, no finalzinho, na parte C. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Excusar significa começaram a desculpar-se. Um a um começaram a desculpar-se. No versículo 18, a mensagem diz algo muito interessante. Ele diz, olha, estranhamente, algo muito estranho, nunca vi isso. Agora um a um começou a dar desculpa para não estar na casa do Pai, para não encher a casa do Pai. E a Bíblia diz assim, olha, um a um começou a apresentar desculpas para não ir na festa, para não ir na casa do Pai. E Deus falou algo comigo muito importante sobre isso. Eu tirei 3 ou 4 domingos para ministrar sobre isso na nossa igreja, sobre os 3 impedimentos que impedem a casa de se encher. E eu quero compartilhar com você de uma maneira resumida. Mas antes de falar dos impedimentos, eu preciso te mostrar o que é desculpa. Porque a desculpa foi o impedimento. O que é desculpa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Desculpa é procurar razões para não fazer. Desculpa é procurar razões para não ir, para não estar e para não comprometer-se. Isso é desculpa segundo a palavra de Deus. Agora, olhe para cá. Não me jogue sua Bíblia agora na minha cabeça, mas eu tenho descoberto algo muito interessante. O que você tem descoberto, Adean? É que quem é bom para dar desculpas não presta para mais nada. Para que você trouxe esse cara aqui, pastor John Richard? Quem é bom para dar desculpa, você pode ver como que é a vida dele normalmente. Não é uma vida frutífera, não é uma vida que vale a pena ser vivido, porque ele está segurado nas desculpas. E quem é bom para dar desculpa, normalmente, ele não é bom para muita coisa. Eu fui avaliar qual que é o relacionamento entre Jesus e aqueles que dão desculpas. A Bíblia fala que eles pediram desculpas. E no versículo 19 diz assim, olha, aceite as minhas desculpas. Mas a pergunta é, Jesus aceitou as desculpas? Como que é isso no Novo Testamento? Eu não vou, peço desculpa. E é só isso. Não, a Bíblia, eu não tenho muito tempo para entrar nesse aspecto, mas se você vai lá para a parábola dos talentos, você vai ver que Jesus não aceitou a desculpa do servo infiel. Ele disse, não multipliquei por causa disso. Mas você percebe-se no texto que o Senhor não aceitou a desculpa que ele apresentou. Então o Senhor, ao se deparar com isso, ele não aceitou e ele continua posicionado da mesma forma. Ele continua não aceitando as desculpas para não estar na casa do Pai. Quando você aprofunda um pouquinho sobre pessoas que vivem procurando dar desculpas para não estar,
Essas pessoas normalmente elas são vazias de si mesmas. Por quê? Porque elas tentam justificar desculpas para não estar. E elas são vazias de si, e elas são vazias da vontade de Deus ao mesmo tempo. São pessoas vazias. E a Bíblia nos mostra que normalmente as pessoas cheias de desculpas, elas não comem o pão no reino. Isso aqui é uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos em 2023, o desejo de Deus é casa cheia. E o texto mostra quais foram as desculpas que foram os impedimentos. Você está aqui comigo nessa noite ainda? Agora, as desculpas apontam para duas coisas. Primeiro, as desculpas apontam para um estilo de vida vivida com uma paz que é falsa. Não é uma paz verdadeira. Eu preguei no domingo passado sobre a paz que nunca eu devo ter na minha vida. Porque tem gente vivendo com uma falsa paz. Jesus disse: olha, eu vou, mas deixo-vos a minha paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, se tem a paz verdadeira, também tem a paz falsa. E muitos no meio da igreja, principalmente em Salvador, estão vivendo no estilo de vida com uma paz falsa. A paz falsa nada mais é do que tentar dar desculpas e achar que está tudo bem, mas que na verdade não está. A Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Árbitro significa juiz. Então significa que é a paz que decide para mim, em mim. Então eu posso ouvir um apito tocando no meu coração para me viver algo na vida cristã que não é verdadeiro. Porque se existe a paz falsa, também existe a paz verdadeira. E o estilo de vida daqueles que vivem dando desculpas, na verdade, é um estilo de vida vivida baseada em uma falsa paz. E segundo, essas desculpas apontam para algo muito estranho. O versículo 18 diz exatamente sobre isso, da revista A Mensagem. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas. Uau, eu nunca tinha observado isso na palavra de Deus. É muito estranho. Isso nos chama a atenção para algo estranho. É muito estranho quando alguém não quer ir para o culto. É muito estranho quando alguém não quer ir para a célula. É muito estranho quando alguém rejeita o convite do pai para ir para a festa. No mínimo é estranho. Alô? Quantos estão aqui? Ok, então essa desculpa aponta para um estilo de vida vivido com a falsa paz. E segunda coisa, aponta para algo muito estranho. Tem algo errado. E nós precisamos ajustar se nós queremos ver a casa cheia em 2023. Quais foram as desculpas então? Vamos lá? A primeira desculpa que impede a casa de estar cheia, no versículo 18, NTLH, nessa versão, se alguém tem, você pode projetar. Diz assim: mas eles um por um começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço desculpas. Então qual que foi a primeira desculpa? A compra de um campo. Essa foi a primeira desculpa que foi apresentada ali por aquelas pessoas. A compra de um campo. Uau, eu gosto muito disso. O que impede a casa de estar cheia? A desculpa de que comprei um campo. Comprei um campo, não posso ir. Por quê? Porque eu preciso dar uma olhada nesse campo. E eu peço desculpa. Verso 18, na RA,
diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Na revista A Mensagem, ele diz: comprei algumas terras e preciso vê-las. Aceite as minhas desculpas. Mas ele não aceitou. Eu me lembro que um casal da nossa igreja, tempos atrás, eles compraram um campo. Eles compraram um sítio. E eles eram frequentes nos cultos e nas programações da igreja. Mas depois que eles compraram um campo, eu não me recordo da última vez que ele estava em um dos cultos. Porque ele comprou um campo. E a compra de um campo é o impedimento para a casa não se encher. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, algo muito especial. Então preste atenção. Eu particularmente acho que o pastor John Richard, a pastor Eleni, nós não somos contra alguém comprar um campo. Eu também queria comprar um. E na verdade eu quero comprar um campo. Quantos querem comprar um campo? Eu quero comprar um. Então, eu não tenho nada contra aqueles que querem comprar um campo ou que compraram um campo. Mas eu vejo inicialmente dois problemas de alguém que compra um campo. O primeiro é quando o campo torna a casa de Deus menos importante. E segundo, o problema que eu vejo é quando o campo nos tira da casa. Primeiro, ele torna a casa menos importante e ele nos tira da presença, nos tira da casa. Esse é o ponto número 1 de alguém que compra um campo. O problema é quando o campo se torna menos importante para mim. E segundo, é quando esse campo me tira da casa. Isso aqui é algo chave para nós. A segunda coisa que eu quero pontuar é que esse campo se torna um problema quando ele vira o nosso maior tesouro. Por quê? Porque diz a Bíblia, lá em Lucas 12:34, que onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu coração? Está no tesouro. Qual que é o meu tesouro? A compra de um campo. E a compra de um campo é a desculpa que foi apresentada para que eles não fossem para casa. É quando o campo torna a casa de Deus menos importante para mim. Ou quando o campo me tira da presença da casa e do meu próprio chamado. Você está aqui? A palavra de Deus nos mostra que Davi era alguém que tinha muitos campos. Além de campos, Davi tinha palácios. Mas no Salmo 23, no versículo 6, mostra que nem os campos, nem palácios concorriam com a vontade que imperava no coração de Davi, que era a casa de Deus. Vamos ler Salmo 23, no versículo 6. Olha só o que Davi mostra para nós. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi tinha campo? Muitos palácios, mas nada disso concorria com o maior desejo do seu coração, que era estar na casa, era a presença de Deus. Olha, se nós quisermos termos casa cheia, nós vamos ter que aprender um pouquinho sobre essa primeira desculpa apresentada. Não é no Velho Testamento, é na Nova Aliança que o Senhor mostra sobre isso. E é um relacionamento direto de Jesus, que é a própria graça, trabalhando essa questão
que pode impedir ter casa cheia. Bom, lá na Bahia as pessoas são cheias de desculpas, aqui não tem esse problema, e por isso a casa vai se encher logo. Aleluia, aleluia. Então olha, eu nunca imaginei, olha, os impedimentos aqui não foi o pecado, você observa. Os impedimentos aqui não foi a doença, mas foram as desculpas. E a primeira desculpa é: eu comprei um campo e agora eu preciso ir vê-lo. Pastor, o que representa o campo na Bíblia? Eu preciso compreender um pouco sobre isso. Vamos lá? Mateus capítulo 13, no versículo 36, mostra o que representa o campo na palavra de Deus. Vamos ler? Mateus 13, 36. Se você está aqui animado, motivado, me ajuda a pregar dizendo pelo menos 3 améns agora aí. Aleluia. Vamos lá. O que o campo representa na Bíblia? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio e do... que coisa tremenda. Explica, Senhor, a parábola do joio e do campo. Qual que foi a primeira desculpa para não estar na casa? A compra de um campo. E o Senhor então agora começa a discorrer e explicar o que significa o campo na Bíblia. Tem um sentido. Tudo que está aqui tem um sentido. Pastor Aloísio sempre nos ensinou isso no discipulado: não despreze nenhuma vírgula, não despreze nenhuma palavra, tudo tem um sentido. E Jesus, então, ele diz: olha, eu vou explicar para vocês o que significa o campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Então, o campo na Bíblia aponta para o mundo. E ele diz: comprei um campo, não posso ir no culto amanhã. E o que significa isso? O campo representa o mundo. 1 João capítulo 5, no versículo 19, na primeira carta de João, a palavra de Deus mostra para nós o que significa de fato o mundo. Ele diz: sabemos que somos de Deus. Quem sabe que é de Deus aqui? Então diga comigo assim bem alto: eu sei que eu sou de Deus. Não, para o diabo ouvir, diga: eu sei que eu sou de Deus. Olha, ter revelação disso muda a nossa vida. Eu sei que eu sou de Deus, diz João. Eu sou de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é o campo. O campo representa o mundo, e a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Pastor, o que é o mundo? O mundo é o sistema. É esse sistema. Por isso que é muito importante nós nos desvencilharmos da desculpa de que eu não vou para a casa de Deus por causa da compra de um campo. O campo representa o sistema, que é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Inteiro jaz no maligno. Você está aqui? Diga aleluia. Pastor, o que é esse sistema? Deixa eu te dar alguns exemplos. Então, olha, vamos pegar aqui o sistema educacional hoje. Os seus filhos, os nossos filhos, se não estudar na escola videira, vai ouvir que esse mundo, ele é bom, e que o homem não veio de Deus, que o homem, ele precisa disso, quando a Bíblia diz que nós não precisamos. É um sistema maligno. Então, esse sistema educacional, ele é maligno. O sistema artístico, por exemplo, ele quer roubar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então preste atenção: se eu amar o mundo, eu vou estar amando o sistema. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele.
O campo aponta para o mundo está no maligno, e o mundo fala de sistema social, por exemplo, sistema injusto. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Esses dias atrás, o sistema, então, começou agora a trabalhar para que os nossos filhos, ou todos aqueles, talvez até nós mesmos, não tenhamos mais na nossa identidade o nome do papai e o nome da mamãe. Por quê? Porque esse sistema não quer que você tenha identidade. O sistema não quer que você saiba que você está em Cristo, Cristo é a sua identidade. E a Bíblia diz que esse mundo inteiro já está no maligno. Você está aqui? Então o mundo aponta para o sistema. Não ame esse mundo, esse sistema está falido. E nós não podemos amá-lo, porque ele não presta. Ele parece ser bom, ele se transforma em anjo de luz, mas todo o mundo é pura treva. Pura treva. Se você está aqui ainda, diga amém. Amém. Foi por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, pede para os irmãos não se conformarem com este mundo. Conformar é o quê? Parecer, entrar na forma, vestir-se como o mundo, falar-se como o mundo, viver como todo mundo vive. Quando eu entro nessa forma, eu agora vou viver no estilo desse mundo. E esse mundo, a Bíblia diz que ele está falido. E eu não posso amar esse sistema, não posso concordar com esse sistema. E qual foi a justificativa de alguém para não estar na casa? Sistema! Esse sistema vai fazer você trabalhar 25 horas por dia para você não ter tempo para estar na casa. Sistema! Não ame esse sistema. Esse sistema é contra Cristo, mas ele é a favor de Deus. O nome de Deus sempre vai aparecer, mas o sistema é contra Cristo, porque Cristo é quem governa e o mundo jaz no maligno. Pastor, como que eu faço então para vencer essa desculpa? Saindo do mundo. A Bíblia diz que os filhos de Israel se tornaram libertos de Faraó quando eles passaram o Mar Vermelho. Quando eles saíram do Egito e ultrapassaram ali o Mar Vermelho, eles foram libertos de Faraó. E a Bíblia diz que o Egito aponta para o mundo. Como que se vence o mundo? Saindo dele, não concordando com ele, não entrando na concordância desse mundo. É a única maneira. Para vencermos o mundo, precisamos sair dele. Precisamos tirar ele do nosso coração. Tira o mundo do coração, porque o mundo é um campo, e o campo foi a primeira desculpa para a casa não estar cheia. Segunda coisa importante sobre o campo, é que o campo representa o mundo, e o mundo nos fala de algumas coisas. Em 1 João capítulo 2, no versículo 15. 1 João 2,15 diz assim, olha, não ameis o mundo, não ameis o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo. Agora preste atenção, nem as coisas, diga coisas. Então o mundo aponta para as coisas. Ele diz, não ameis o mundo e nem as coisas. Quando eu amo as coisas, eu comprei um campo. E o campo é um impedimento para eu não estar na casa. Agora deixa eu equilibrar isso com você, para você prestar bastante atenção. O mundo aqui nos fala das coisas. Agora, em nenhum lugar na palavra de Deus, ele mostra que não é da sua vontade que os seus filhos sejam prósperos. Deus odeia a pobreza. E Deus ama a abundância.
Ele veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. O Senhor é contra a pobreza, o Senhor é contra você não ter as coisas. Agora, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha todas as coisas, mas que você domine todas elas. Mas que elas não dominem você ao ponto delas tirarem você da casa. Irmão, preste atenção numa coisa aqui. Eu vou profetizar algo na sua vida. Deus quer te dar a melhor casa da cidade. Deus quer te dar o melhor carro da cidade. Deus quer dar a melhor roupa para você vestir, a melhor comida para você comer. Deus quer te dar o bom e do melhor. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele não deseja que essas coisas tenham o seu coração. Porque essas coisas esvaziam a casa de Deus. Elas esvaziam a casa de Deus. Que coisas? Carro, casa, roupa boa, viagem, férias, não sei o quê. Tudo isso aí é campo. Representa mundo. E quando essas coisas elas enchem o nosso coração a ponto de me tornar mais distante da casa, menos frequente na casa, tem alguma coisa errada. Deus quer nos prosperar, Ele só não quer que essas coisas nos tenham. Eu tenho certeza, eu recebi uma palavra de Deus na virada, profetizei isso lá na Videira Salvador. Deus vai te dar em 2023 as melhores comidas, as melhores roupas, a melhor casa, o melhor carro, mas Deus não quer que essas coisas tenham você. Nós vamos tê-las, mas elas não podem ter o nosso coração. Eu não sou apegado em nada dessa vida. Para a glória de Deus, eu já dei mais de 8 carros para os meus pastores. Pediu, vai embora. Não quer saber de dinheiro, não quer saber de casa, não quer saber de carro, quer ter tudo do bom e do melhor. Mas eu não quero que elas sejam o campo que me impedem de estar na casa. Quem planta carro, ganha carro. Eu plantei 7 carros. Deus me deu o melhor carro do Brasil. Quantos querem vencer o mundo aqui como desculpa? Diga aleluia. Segunda desculpa apresentada no texto, está lá no versículo 19. No versículo 19 diz: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Aceite as minhas desculpas. Bom, ele pediu para que o Senhor aceitasse as desculpas. Mas a pergunta é: o Senhor aceitou as desculpas? Não aceitou. Essas 5 juntas de bois, elas apontam para o lugar ou para aquilo que nós colocamos a nossa confiança. Comprei 5 juntas de bois e preciso ir testá-las. Então, a segunda desculpa apresentada no texto foi a compra de 5 juntas de bois. E elas apontam para aquilo que está a nossa segurança ou a nossa confiança. Salmo 27:3, Salmo de número 27, no versículo 3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Preste atenção, a Bíblia nos mostra que os homens desse mundo confiam naquilo que eles possuem, mas nós confiamos no Senhor. O homem lá fora confia naquilo que ele possui, que representa aqui as 5 juntas de bois. Eles confiam naquilo que eles possuem. Vai lá para Lucas no capítulo 12, no versículo 16, diz assim:
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo, olha só, sempre aparece a palavra campo. Um campo de um homem, olha muito isso aqui, preste muita atenção. O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruir-los-ei maiores, preste atenção, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ponto. Mas Deus disse. O que Deus disse? O que Deus disse? Você é louco. Na nova aliança. Você é louco. Tem algo muito estranho. Você é louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que coisa tremenda. Eu amo a palavra de Deus. A segunda desculpa é a compra de 5 juntas de bois. E as juntas de bois apontam para aquilo que eu confio, para aquilo que eu acredito é o que vai cuidar da minha vida, da minha família. Mas o mundo, as pessoas lá fora confiam nos seus bens. Mas nós, ainda que estourar uma guerra, ainda que vier novo vírus, ainda que vier qualquer coisa, nós confiaremos para sempre no Senhor. Nós confiaremos no Senhor e nós vamos continuar amando a casa de Deus. Agora, quem são os loucos aqui? Os loucos são aqueles que compraram as 5 juntas de bois e eles colocaram agora a confiança deles na junta de bois. E o que significa isso, pastor? Quem que é louco? Louco, primeiro, é aquele que é pobre de Deus. Fui no velório uns 2 anos atrás, fui acompanhar o enterro de uma pessoa que era parente de um dos nossos pastores. Na hora do enterro ali, antes de enterrar, então tem aquela oportunidade de cada um falar alguma coisa. E aí então o pastor que estava conduzindo aquele momento disse: alguém gostaria de falar alguma coisa? E aí um por um começou a falar. Pum, pum, pum. Quando o pastor começou a falar, Deus falou algo comigo. Olha o tanto que ele é cheio de mim e olha o tanto que eles são vazios de mim. Eles tentam falar, mas são pobres de mim. Não tem palavra lá dentro, não tem Bíblia lá dentro, não tem o fluir lá dentro, não tem nada do reino lá dentro. Agora olha a diferença desse aqui, é rico de mim, tem palavra, tem texto dentro dele, flui vida, flui unção. E quem que é louco? Louco é aquele que não é rico de Deus. E quem não é rico de Deus, quando ele abre a boca, a gente sabe. Ele não tem o que falar, porque ele é pobre de Deus. Esse é considerado como louco. Louco é aquele que é pobre de Deus nesses últimos dias. Louco é aquele que não põe em Deus a sua confiança. Oh, irmãos, nós vivemos dias aí, anos, já vai para 3 anos, os mais difíceis da nossa história, pelo menos da minha geração. Muito difícil esses anos que nós vivemos. E a Bíblia chama as pessoas loucas daqueles que não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. São pobres de Deus. Loucos são aqueles que permitem que os seus bens, os seus depósitos, os tire da casa, os tire da presença. Eles são chamados de loucos. São loucos.
Eles não sabem o que estão fazendo, preferem estar com os bons no campo do que estar na casa como uma desculpa. E isso é muito interessante, e se nós queremos ver casa cheia, nós vamos precisar vencer essas 3 desculpas no Novo Testamento. E a primeira é a compra do campo, a segunda é a compra das 5 juntas de bois. Você sabe, Eliseu também tinha juntas de bois, mas ele não tinha 5, ele tinha 12. E as 12 juntas de bois não era aquilo que Eliseu confiava. A Bíblia diz que quando Elias lançou o manto sobre ele, a primeira coisa que ele fez foi ir lá, matar os bois e fazer um churrasco e servir o Senhor. O ato de matar os bois significa que a partir daquele momento a confiança de Eliseu só estava no Senhor. Não estava mais nas 12 juntas de bois, não estava mais no CNPJ da empresa, não estava mais no salário que ele ganhava, não estava mais no depósito que ele tinha, que estava cheio, mas agora a confiança dele passou a estar 100% no Senhor. Onde está a nossa confiança? No nosso patrão? No nosso salário? Deixa eu dizer algo para você. A sua empresa é uma bênção, mas a sua confiança deve estar no Senhor. O seu salário é uma bênção, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. O seu patrão é uma bênção, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. O campo pode ser bom, mas a confiança tem que estar no Senhor. O carro pode ser o melhor, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Tudo pode ser bom, mas a confiança nossa tem que ser o Senhor. Quem é a sua confiança? A Bíblia diz que Eliseu, então, ele vai lá, faz um churrasco e mostra que a confiança dele, a partir de então, passa a estar somente no Senhor. Olha, não consigo muito tempo, mas deixa eu te falar aqui. Você sabe que o livro de Marcos aponta para uma das 4 faces de um vencedor. Mateus, ele fala para os judeus. E os judeus, aqui lá no Novo Testamento, você sabe, o John Rich já deve ter falado isso para você, que Mateus representa Jesus como rei, como leão. Uma das faces do vencedor é a face do leão. Vai para Marcos, e ele nos mostra que o evangelho de Marcos aponta para a face do boi. Lucas aponta para a face do homem, e João aponta para a face da águia. Então nós temos uma face, a face do boi. Mas qual que é a verdadeira face do boi? Aqui, você sabe, isso é ensinado no cursão, que o boi aponta para força, para sacrifício. Todo filho de Deus, ele tem que manifestar um certo tipo de sacrifício. Você, às vezes, sacrificar tempo para estar na casa de Deus, sacrificar tempo, inclusive com a família, por causa de uma liderança, por causa do seu chamado. Então o filho que é vencedor, ele tem que manifestar a face do boi, mas não como segurança nas coisas que ele tem, mas no espírito de sacrifício daquele que é chamado filho amado no Novo Testamento. Então no Novo Testamento tem um certo tipo de sacrifício? Tem. Para você estar aqui hoje, você fez um sacrifício. Sim ou não? Fez. Esse espírito tem que ser manifestado para vencermos a desculpa da compra de 5 juntas de bois. Porque todo filho vencedor, ele manifesta a face do boi. Você está aqui? Diga amém. Amém. Terceira e última desculpa que foi apresentada para a casa não estar cheia é versículo 20. Acabei de casar e preciso ficar com a minha esposa. Que coisa interessante. Então vamos relembrar. As desculpas foram a compra de um campo. O campo representa o mundo, que representa o sistema e que representa as coisas desse mundo. A maneira de vencer as desculpas é saindo do mundo, livrando-se das coisas que há no mundo, para que elas não sejam aquelas coisas que governam o nosso coração. Mas a Bíblia diz que o Senhor quer que você seja cabeça e não cauda, que você esteja por cima e não por baixo. O Senhor quer que você governe e não seja governado.
Diga amém? A segunda desculpa foi a compra de 5 juntas de bois. Aponta para a nossa segurança. Quando eu confio no Senhor, eu venço essa desculpa e vou para casa, lidero o célula do mesmo jeito, sou discipulador do mesmo jeito, sou pastor do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a minha confiança não está lá fora, está aqui dentro na casa do Senhor. E a terceira desculpa, que foi impedimento para a casa não se encher, está no versículo 20. E ele diz: acabei de me casar e preciso ficar com a minha esposa. Então a terceira desculpa foi a desculpa do casamento. Não posso ir porque acabei de me casar. Não posso ir porque eu tenho uma festa de casamento. Que coisa interessante. O pastor John Richard e a pastora Eleni são experts nisso. Casamento, para ministrar para casais. E a Bíblia nos mostra que o casamento foi ideia de Deus. A Bíblia começa no Velho Testamento com um casamento. A Bíblia começa no Novo Testamento com um casamento em João 2. E a Bíblia termina em Apocalipse com um casamento. Que é o casamento de Cristo com a igreja que é a noiva. Então presta atenção, o casamento, ele está no centro da vontade de Deus. E ele nunca deveria ser apresentada como uma desculpa para não estar na casa, para não servir a Deus. Porque, pelo contrário, se você vai para João no capítulo 2, a Bíblia diz que os noivos fizeram questão de convidar Jesus e os discípulos para o casamento. O casamento não foi a desculpa para não receber Jesus, para não festejar Jesus, para não celebrar o Senhor Jesus. Preste atenção, em breve Jesus vai voltar e vai casar com a noiva, que é a igreja, que é a casa, que aponta para você, que aponta para mim. Só que quando ele voltar, a casa não pode estar vazia, ela tem que estar cheia. E o casamento não pode ser uma desculpa para não estar na casa. Pelo contrário, ele deve ser um fato real e prioritário para mim estar na casa, porque o casamento é ideia de Deus. A Bíblia diz assim, olha, Josué, ele diz, olha, quanto a vós outros, vocês vão escolher qual Deus vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A maneira de vencermos essa desculpa é inserindo toda a minha casa na casa de Deus. Então eu e a minha esposa Kellen, e a minha filha Camila, e a minha filha Gabriela, nós servimos ao Senhor, não abrimos mão da casa, de estar na casa. Eu sempre forcei a barra com as minhas filhas, não abri mão de nenhuma estar na célula, de nenhuma ser dizimista, de nenhuma liderar, porque a maneira de vencer essa desculpa é, eu e a minha casa no domingo, podemos até de sábado a domingo dormir no campo, mas cedinho nós vamos estar no culto. Quando é o dia da célula, eu vou sair do meu campo, da minha casa e vou liderar a minha célula. Você sabe, o meu casamento, ele é tão abençoado e cheio da glória, que eu não vou abrir mão do meu chamado, da casa de Deus, e eu vou estar lá servindo ao Senhor do mesmo jeito. Você percebe que essas 3 desculpas podem esvaziar a casa? Podemos viver 2023 e chegar lá em dezembro, a casa estar vazia, se não vencermos as 3 desculpas que impedem a casa de se encher. Não foi os pecados, não foram, senão desculpas. Eu não fui, me desculpe, porque comprei um campo. Eu não fui, me desculpe, porque eu preciso trabalhar no domingo. Eu não fui, me desculpe, porque a minha alegria é o meu casamento, porque casamento na Bíblia aponta para alegria, e a minha maior alegria é estar com a minha família, é estar com a minha mulher, é estar com os meus filhos. Essa também é a minha maior alegria, mas a alegria maior ainda tem que estar na casa do Pai.
o casamento aponta para aquilo que eu mais estou contente, feliz. Ele não pode concorrer com a casa. E a Bíblia também mostra que esse casamento aqui aponta para a falta de vigilância nos últimos dias, porque Mateus 24:37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Uau! Então o casamento, ele pode ser um ponto de falta de vigilância da parte de muitos. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo os dias de Noé. E esses dias é onde as pessoas vão se casar, vão estar vivendo em festa, e elas não vão ter o desejo de ir para casa. Eu compartilhei com muito assim, sem 1h30, 1h15, por 4 domingos isso na nossa igreja. Acredite, está gravado, está filmado. Antes dessas ministrações, nós tínhamos certo número de irmãos no culto. Quando eu terminei essas mensagens, dobrou o número de gente no culto. Porque eles tiveram a revelação de que aquelas desculpas do passado, elas são as mesmas apresentadas no presente tempo. Eu não vou porque eu amo esse mundo. Eu não vou porque quem vai pôr pão na minha casa? Eu preciso trabalhar. E se tiver que escolher entre a igreja e a minha família, eu vou ficar com a minha família. Mas espera aí, e a casa? E o pão no reino? O que é mais prioridade? Você sabe quem que sustenta a sua casa? Você sabe que você hoje é por causa de consequência que você está na casa? Ah, se não fosse igreja na minha vida. Ah, se não fosse a casa da minha vida, eu acho que eu já teria morrido. Eu acho que eu não estaria aqui. Porque a casa de Deus, a igreja de Deus, é o que sempre sustentou no meu casamento, é o que abençoou meu casamento, é que aconselhou todas as vezes que eu recebo a mensagem no culto, o meu casamento é fortalecido, o meu casamento é abençoado, as minhas filhas crescem mais, o meu lar cresce mais. Por quê? Por causa da casa. A casa tem que estar acima da minha família. E eu falo por mim, se eu tiver que abrir mão da minha casa para estar na casa de Deus, eu abro mão da minha casa para estar com o Pai na casa. Mas quais são as desculpas? Eu trabalhei 6 dias, meu filho não me viu nem meia hora. Eu preciso ficar um tempinho com meu filho. Claro que tem. Claro que tem. Leva ele para a casa do pai. Depois da casa, sai sozinho com ele, vai para a churrascaria. Depois do culto, vai ficar com a sua filha, vai rolar com a sua mulher e os seus filhos no tapete que você tem na sua casa. Mas não abra mão da casa de Deus. Porque as desculpas, essas 3 desculpas, foi o que impediu a casa do Pai de estar cheia. Agora preste atenção, finalizando, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Essas desculpas que foram apresentadas, aparentemente, foram desculpas boas. Nada errado comprar um campo, nada errado ter juntas de bons, nada errado
querer divertir com a família, com a esposa, com os filhos. Tudo isso é legítimo, é o que Deus quer para você, mas isso não pode concorrer com o convite do Pai, não pode concorrer com o desejo do Pai. O desejo está acima disso, e a consequência vai ser que você e a sua casa vão amar a casa. A consequência é que você e a sua casa serão cheios da glória de Deus. A consequência é que você e a sua casa serão arrebatados, porque só os vencedores serão arrebatados. Aparentemente são coisas justas, são coisas boas, mas foram aparentemente as coisas boas e justas que impediram a casa de estar cheia. Presta atenção numa coisa. Essas coisas que aparentemente são boas, tiraram os convidados da festa do reino. Eles não comeram pão do reino. Aqui aponta para os vencedores. O reino é para vencedor. Crente derrotado não herda o reino. E o reino é só para aqueles que descobriram que a vontade de Deus é que a sua casa fique cheia e cooperem para que ela se enche. Você está aqui nessa noite? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Deus, Ele quer nos abençoar? Ele quer te dar o melhor carro, Ele quer te dar a melhor casa, Ele quer te dar a melhor comida, Ele quer curar suas dores, para tirá-lo da própria casa? Então, escute, preste atenção nisso aqui. Se isso tem tirado você da casa, não foi Deus que te deu. Não pode ter sido Deus que te deu. Eu vou te dar, para você nunca mais ir no domingo, no culto. Esqueci meu cinto. Eu vou te dar esse carro, para você não liderar a célula. Eu vou te dar essa melhor comida, para você não ter desejo de ver as pessoas se convertendo. Se a bênção se tornou em maldição, não é do papai. Porque pelo contrário, quanto mais Deus me dá, mais eu fico apaixonado pela casa. Quanto mais Deus me dá, mais eu quero abrir igreja. Quanto mais Deus me dá, eu quero multiplicar culto. Quanto mais Deus me dá, eu quero me entregar e manifestar face do boi. Quais foram as 3 desculpas? Campo, bois e o casamento. Hoje, se nós queremos que a casa se encha, é preciso eliminar todas essas desculpas das nossas vidas. Se nós queremos ver o desejo de Deus sendo realizado, é preciso decidir amar a casa em primeiro lugar, e amar a casa intensamente, porque só assim a casa se encherá. Eu encerro colocando aqui para você o costume daquela época. Então, Flávio Joséfo diz o seguinte, que naquela época, que época? Época do texto de Lucas, capítulo 14, verso 23. Então, o costume era o seguinte: o pai mandava avisar que ia ter festa, mas só que ele não marcava o dia, nem a hora e nem o lugar. Ele só mandava avisar. E a festa iria acontecer
a qualquer momento. Então era preciso que todos os convidados estivessem preparados para a festa a qualquer momento. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, Jesus virá como ladrão. Ele não é um ladrão, mas ele virá como um ladrão. Ele já mandou avisar. O que é preciso fazer? Ficar preparado. Porque ele virá. Preste atenção, vai ter festa na casa de Deus. Ele já mandou te avisar. A festa pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser qualquer momento. Mas cabe cada um dos convidados viver preparados para ir para a festa. Se você recebeu essa palavra, aplauda Jesus nessa noite. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos nessa noite. Sei que eu passei um pouquinho aqui do meu tempo, mas eu precisava abrir esse tempo aqui de imersão da vinha Espírito Santo, compartilhando com você as 3 maiores desculpas que impedem a casa de se encher. Aleluia. Eu não sei se eu falei para você, ou se você está aqui e ao mesmo tempo está dizendo: por que aquele membro não está aqui hoje? Ele precisava ouvir isso. Não, eu acho que ele não precisava. Quem precisava ouvir era você que está aqui. Porque o Senhor quer que você coloque essas 3 desculpas hoje debaixo dos seus pés. E assim a casa vai começar a encher. Aos domingos, aqui embaixo vai estar cheio. Lá em cima vai estar cheio. Tem 2 cultos, vai precisar de fazer 3 cultos, porque a casa vai começar a encher. Porque tem gente que vai eliminar as desculpas da sua vida. Você consegue colocar suas 2 mãos para o Pai nessa noite? Enquanto os instrumentos tocam, eu quero te dar alguns segundos para você colocar sua vida diante de Deus. E se as desculpas têm sido pontos que você tem colocado diante de Deus, para que você não vá, para que você não seja, para que você não faça, hoje Deus está abrindo os seus olhos. Elas são inimigas de Deus. As desculpas são inimigas do Pai, porque elas impedem a casa dele de se encher. Coloque suas mãos para o Pai, enquanto os instrumentos tocam. Você pode colocar sua vida diante dele. Você fala: Pai, me ajuda hoje. Eu não vou ser aquela pessoa que vive colocando desculpas mais para o Senhor. Eu vou vencê-las hoje, porque eu quero comer pão no reino. Eu quero participar da festa no reino. Eu vou entrar no reino porque eu sou vencedor. As desculpas não são maiores do que Cristo que habita em mim. Ok? Vamos lá, queridos irmãos, podem tocar. Enquanto os irmãos aqui com as mãos levantadas, vamos orar ao Senhor. Vamos construir aqui nesses minutos finais um clima de oração, de gente disposta a pisar na cabeça do diabo, a colocar essas desculpas agora debaixo dos pés, porque quem sabe foram elas que impediu você de crescer até então. Mas hoje, uma vez que elas são reveladas, é para Deus mostrar que você precisa estar acima delas. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, pelo primeiro dia aqui da imersão Vinha Espírito Santo. Nós abrimos compartilhando essa palavra. Há um convite. O Senhor quer que os seus filhos participem da festa. A casa já está aberta, a mesa já está preparada. O Senhor só está esperando os filhos chegarem, os muitos filhos, para ocuparem todas essas cadeiras, aqui embaixo, lá em cima, ó Deus, nos prédios da Vinha Espírito Santo. Os filhos precisam ir, os filhos precisam caminhar até a casa, mas são as desculpas que têm sido impedimento. Hoje nós colocamos elas debaixo dos nossos pés, uma por uma.
Eu coloco o mundo debaixo dos meus pés, as 5 juntas de bois debaixo dos meus pés. Ah, Deus, aquela falsa alegria que é o casamento, que é as desculpas, eu coloco elas debaixo dos meus pés hoje. Eu não vou deixar que essas desculpas impeçam que eu vá para casa, que eu lidere uma célula, que eu seja pastor na casa. Eu não vou deixar mais, porque hoje eu descobri que elas são inimigas número 1 da casa. Elas competem contra a vontade de Deus. As desculpas são algumas coisas, são algumas razões que procuramos para dizer para o pai: não vou por causa disso, não posso por causa disso. Mas a maior vontade do pai é que eu esteja na sua casa. Continue com as suas mãos erguidas. Peça ajuda para Deus hoje. Olhe para cá. Peça ajuda para o Senhor. Quando Deus compartilhou isso comigo, eu e a minha casa, nós fizemos jejum de 1 semana. Eu moro só eu e a Kellen hoje em Salvador. Minha filha mais nova mora na Coreia do Sul. Ainda bem que é na Coreia do Sul, que não é Coreia do Norte, ainda bem, né? E a outra mora em Goiânia. Eu falei para elas: nós vamos jejuar durante 1 semana depois dessa palavra, porque nós não vamos deixar o mundo tomar o lugar da nossa casa. Eu não vou deixar que dinheiro, casa, carro, nada me tire da presença e do meu chamado. E eu não vou deixar que a minha vontade de estar com vocês, de viajar com vocês, seja maior do que estar na casa de Deus. Com as suas mãos levantadas hoje, peça ajuda para o Senhor. Fala: pai, me ajuda. Eu quero comer pão no reino. Eu quero comer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu não posso deixar que essas desculpas sejam maiores do que o Espírito de Deus.